noite, irmãos, boa noite, irmãs. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus pela tua vida, graças a Deus por mais esse momento em que nós podemos cultuar o nosso Deus e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Você aí na sua casa, com a sua família, ou talvez esteja assistindo sozinho, sozinha, mas nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está do seu lado, agindo e fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse domingo nós comemoramos o Dia das Mães, uma data muito especial, e nós desde já parabenizamos todas as mamães. Que Deus continue abençoando vocês, e se porventura os maridos, os filhos estiverem próximos, esse é um culto especial que dirigimos primeiro a Deus, sim, mas também homenageamos todas as mães da nossa igreja, as mães que estão nos assistindo. E para isso eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 125. Nós vamos ler 2 versículos. Salmo, capítulo 125, versículos do 1 ao 2. Preste atenção, está escrito assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, diante da Tua presença, nos colocamos nesta noite. Viemos aqui, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer e agradecer a Ti. E viemos aqui oferecer a Ti, meu Deus, esse culto, louvores, música, orações, e precisamos do Senhor. Por isso nós queremos nos entregar diante do Senhor e pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre cada lar, Senhor, sobre cada família que está nesse momento reunida, sobre todas as mamães também, que a Tua graça, que o Teu poder, ó Deus, e a Tua soberania esteja sobre nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os olhos nesse momento. Se você puder, aí no lugar onde você está na sua casa, se você puder levantar as mãos e adorar o nome do Senhor nesse dia tão especial. Vai dando glórias a Deus, já vai dando aleluia. Ó Senhor, somos bem-vindos em meu lar, somos bem-vindos em minha casa. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Pode o mundo desmoronar, mas a minha fé está firmada em Ti, Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Permita-se dar lugar a Ele. Permita-se dar lugar a Ele e sentir o teu amor. Permita algo novo acontecer em tua casa. Permita sentir as estruturas se balançarem nessa noite. Você não se abala. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, se abrem e as mãos
seja convosco, amém? Vamos dar prosseguimento ao nosso culto desse Dia das Mães. E como de costume, nós louvamos a Deus com os nossos louvores. E agora vamos para a segunda parte, que é louvar a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você que tem seu dízimo e quer consagrá-lo a Deus, segure em sua mão. E você que também tem a sua oferta, segure em sua mão, que nós vamos pedir a Deus a bênção sobre o seu dízimo e sua oferta agora. Amém? Querido Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor dá à tua igreja, de poder dizimar e ofertar na tua casa. Peço a ti, Senhor, a sua bênção sobre os ofertantes e dizimistas, abrindo portas de emprego, aumentando salários, dando, Pai, o necessário para que eles possam declarar que o Senhor é Deus na vida dele. Protege, Senhor, a vida financeira, a vida material, a vida espiritual, enfim, todas as áreas da vida do teu filho. Repreende, Senhor, o devorador da vida dele e faz, Pai, que eles venham aqui dar testemunho do teu grande amor na vida deles, Senhor. Se com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E dando seguimento, queridos, aos avisos, a igreja está em quarentena, ainda continua em quarentena, por isso a gente está gravando esse vídeo para chegar até você. Mas hoje é o culto de primícias da nossa igreja. E como de costume, nós trazemos até aqui alimentos que serão destinados a famílias carentes que estão precisando. E nós contamos com a sua colaboração. Se você tem algum alimento, 1 quilo de alimento ou mais, você não precisa trazer aqui na igreja, mas o Paulo e a Anne, que são os responsáveis pelo serviço social aqui da igreja, eles estão recebendo na sua casa, que fica ali na Além Chuchuga, aqui na rua principal aqui da vila, no número 592, ao lado da farmácia Biocenter. Então, na rua principal aqui da vila, no número 592, ao lado da farmácia. Então, se você tem seu alimento que quer abençoar outras famílias, pode levar na casa do Paulinho e da Anne, das 17 às 20 horas. Aí eles vão fazer o destino correto para esse alimento que você for doar. Amém? Então, acho que esses são os nossos avisos. Que Deus esteja com você. Amém. Graças a Deus por isso, louvamos a Deus pela tua vida, pela prosperidade que Deus tem colocado na sua vida e na nossa vida também. Nesse momento nós queremos fazer a parte das crianças, que nós aqui na igreja temos sempre esse costume de orarmos pelas crianças antes deles irem então para as salinhas deles. E como de costume também, se os teus filhos estão aí na sua casa, estão perto de você, ou se eles não estão, chame eles. Esse é o momento de nós orarmos por eles e abençoar a vida das nossas crianças que estão tão atribuladas, né? Tantos ataques do inimigo sobre a mente das nossas crianças, seja pela internet, enfim, há vários meios, e portanto é necessário que nós oremos pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos. Então, se você quiser colocá-los aí à frente, fique à vontade, nós iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez elevando o nosso pensamento nessa oração agora pelas nossas crianças, ó Deus. A nossa oração é no sentido de que o Senhor esteja as protegendo, que o Senhor esteja as guardando, Senhor, aonde quer que elas estejam. Estamos neste período de quarentena, a maioria das crianças estão em casa, não tem aula, mas rogamos a Ti, ó Deus, que esteja livrando eles de todo perigo, de todo mal, que a Tua graça esteja sobre as nossas crianças. Também, Senhor, livra as mentes delas, ó Deus, e o coração delas, de qualquer ataque, Senhor, da mídia, da televisão, desses desenhos, que o Senhor esteja, meu Deus, livrando o coraçãozinho delas e a mente delas, para que o Teu Espírito, Senhor, esteja abençoando e esteja sendo plantada no coração delas a Tua palavra e o amor pelo Senhor. Protege as nossas crianças e os pais também, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, como é o Dia das Mães, nós preparamos um videozinho, né? Deve ter uns 3 minutos, talvez um pouco mais. E eu queria que você, então, é um vídeo para as mães, observando as mães da nossa igreja, da Igreja Quadrangular, aqui do bairro Mauá, mas que todas as mães sintam-se homenageadas também. E esse vídeo
mostra algumas fotografias, enfim, algumas mães aqui da nossa igreja. Então, fiquem com esse vídeo em nome de Jesus. Obrigado, mãe, pelos joelhos dobrados, cansados em noites de frio. Obrigado, mãe, por chorar abraçada comigo, enfrentando os meus desafios, me ensinando o caminho que devo andar, me levando pra casa de Deus, me livrando dos laços com seus abraços, sabedoria que Deus lhe deu. Obrigado, mãe, por colocar na mesa o alimento tão quentinho, por cuidar da minha vida e me dar tanto carinho. Eu louvo o Senhor por tua vida, mulher de Deus. Eu te amo, mãe, até parece que o cordão umbilical nem foi cortado. Se eu pudesse, ficaria o tempo todo do teu lado, te fazendo um carinho e recebendo amor. Agradeço, mãe, pelos joelhos dobrados, cansados em noites de frio. Obrigado, mamãe, por chorar abraçada comigo, enfrentando os meus desafios, me ensinando o caminho que devo andar, me levando pra casa de Deus, me livrando dos laços com seus abraços, sabedoria que Deus me deu. Obrigado, mãe, por colocar na nossa mesa o alimento tão quentinho, por cuidar da minha vida e me dar tanto carinho. Eu louvo o Senhor por tua vida, mulher de Deus. Eu te amo, mãe, até parece que o cordão umbilical nem foi cortado. Se eu pudesse, ficaria o tempo todo do teu lado, te fazendo um carinho e recebendo amor. Graças a Deus por isso, irmãos, que beleza, não é? Que bênção, as mães da nossa igreja, os filhos também, essa homenagem é de todo o coração para todas as mamães da nossa igreja. Então, como disse anteriormente, sintam-se homenageadas. Irmãos, agora nós vamos então meditarmos um pouco mais profundamente na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, e eu gostaria que você prestasse o máximo de atenção possível. Eu sei que às vezes é difícil, né, estando em casa, às vezes tem uma panela no fogo, tem uma coisa, enfim, esses dias têm sido muito atípicos, né, para a comunidade evangélica, mas tente prestar o máximo de atenção possível, para que você não perca aquilo que Deus preparou para você nessa noite. E eu gostaria então de ler com você um texto da palavra de Deus, que está descrito ali no livro dos Salmos também, no capítulo 139, Salmo capítulo 139,
Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 16. Está escrito assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Graças a Deus por isso. Paizinho querido, nós estamos diante da Tua Palavra nesse momento, nessa parte do culto, e rogamos, Senhor, que a Tua bênção também esteja sobre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, que a Tua Palavra venha servir de alimento para a Tua igreja, de esperança, ó Deus, pois nós estamos aqui observando a Tua Palavra e atentos o que o Senhor tem para fazer e falar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, como disse, hoje é o Dia das Mães, e o culto não é, nem pode ser preparado apenas para elas, porque nós temos outras pessoas assistindo também, né? Mas nós vamos meditar um pouco nesse papel, mais uma vez, como fazemos todos os anos, meditar mais uma vez nesse ofício e, digamos assim, nesta obra maravilhosa que é o papel das mães, o papel das nossas mães na nossa vida, na vida da sociedade. Papel esse que muitas vezes tem sido deturpado, e nós temos visto isso continuamente, porém nós percebemos que Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda, e aquilo que a palavra de Deus define como essencial, ele continua sendo essencial. E o papel das mães, o papel de todas as mães para Deus é essencial. Sim, do pai, dos filhos também, mas nessa noite nós vamos ter na figura da mãe. E nós lemos esse texto, e para começar nós escolhemos esse texto porque ele começa falando exatamente isso, reconhecendo que ele veio de uma mãe. Nenhum de nós que estamos aqui não veio de uma mãe, todos nós viemos do ventre de uma mãe, e nós percebemos o milagre que isto significa, percebemos o milagre que é o nascimento, a gestação, é algo maravilhoso, como disse o salmista, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E ele segue então falando a respeito da grandeza de Deus e tendo então a mãe como base. E é isso que nós queremos transmitir nessa noite para os irmãos, o amor da mãe e todos esses atributos que existem nessa figura que tanto tem abençoado e que tanto é essencial para a nossa vida espiritual e também para a nossa sociedade. Irmãos, na Bíblia nós temos e percebemos a história de inúmeras mães, inúmeras mulheres que foram mães. Entre elas nós podemos ressaltar aqui Sara, Joquebede, Ana, Maria, como disse, são inúmeras. Podemos citar apenas essas, mas todas as outras também foram importantes. E alguns atributos dessas mães eu quero apenas comentar nesse início com vocês. Falando de Sara, né? Sara foi a esposa de Abraão, e Abraão foi o pai de muitas nações, portanto, Sara também, a mãe de muitas nações. E o atributo, no meu ponto de vista, mais essencial que eu vejo em Sara é a lealdade dela. Sim, Sara não era perfeita. Sim, aqueles que conhecem um pouco mais a Bíblia sabem que na promessa que Deus fez a Abraão, Sara em algum momento ela chegou a duvidar ou chegou a ficar um pouco reticente em relação à promessa de Deus, dada as circunstâncias do momento. Mas eu percebo em Sara a lealdade dela enquanto esposa e enquanto mãe. Recebeu sim a palavra, permaneceu ao lado de Abraão, e nós percebemos essa lealdade que as mães, que as mulheres têm, enfim, na sua essência.
Aí nós podemos também observar a vida de Joquebede. E alguém pode dizer aqui, Joquebede não é que bebe, né? Tem gente que conhece um que bebe. Não é isso, é Joquebede. E Joquebede na história, ela foi a mãe de Moisés. E nós não precisamos nem falar muito a respeito de quem foi Moisés. Está aqui na Bíblia, está nos filmes de televisão. Então Joquebede foi a mãe de Moisés. E para aqueles que se lembram, então, quando ela deu à luz a Moisés, havia uma matança no Egito, e ela então protegeu o seu filho, e ela, naquele momento onde eles estavam no Egito, onde muita coisa estavam contra os judeus, e o que ela fez? Então ela protegeu Moisés, e eu vejo nela o grande atributo da coragem, a coragem que as mães têm quando trata-se de seus filhos, quando trata-se de proteção. Joquebede então teve coragem, ela praticamente se expôs em relação ao faraó, a todo o reino do Egito naquele momento, para proteger o seu filho, e os irmãos conhecem a história. Então é de se admirar a coragem de Joquebede. Podemos mencionar também Ana, a esposa de Eucana, para aqueles que conhecem, aquela mulher que teve, no meu ponto de vista, uma persistência muito grande. Ela queria filhos, não conseguia, ficou por muitos anos, mas ela não desistiu. Ela teve uma persistência, uma insistência muito grande, e é isso que nós percebemos nas mães também. Os homens, logo de começo, quando acontece alguma coisa, já desistem, né? Ou a tendência é fazer isso. Mas as mulheres, e principalmente aquelas que já são mães, que têm isso em suas vidas, elas não desistem muito fácil. E aqui está então Ana, que foi a mãe do profeta Samuel, do grande profeta Samuel, que ungiu o grande rei Davi, então, que tem um papel extraordinário na nossa história. E Ana então foi a mãe de Samuel. Além disso, também podemos observar a entrega dela. Ela teve um filho, ela tinha um sonho para ter aquele filho, muitos anos ela quis aquele filho, desejou aquele filho, ela não desistiu. Deus deu o filho a ela, e o que ela fez? Ela devolveu o filho para Deus. A promessa dela era exatamente essa, na sua oração, que se Deus desse um filho, ela então entregaria para Deus, para o reino de Deus, e ela, comprometida com isso, uma mulher de palavra, ela então entregou o profeta Samuel, quando bebê ainda no templo, e foi uma grande bênção o profeta Samuel. Terminando essa relação aqui, nós temos então Maria. Não podemos deixar de falar de mãe, se não falarmos de Maria, mãe de Jesus Cristo. Alguns realmente chamam Maria de a mãe de Deus, mas nós não podemos concordar muito com isso, porque Deus, como um ser criador, soberano, alfa, ômega, não tem princípio e nem fim, ele não pode ter mãe e nem pai. Nós percebemos que não. Mas Maria sim foi a mãe de Jesus Cristo. Sim, era o Verbo encarnado, era Deus encarnado, mas naquele momento ele estava enquanto ser humano. E Maria então foi responsável, foi abençoada pela presença do anjo, aonde disse para ela então, e deu a boa notícia para ela. E Maria então, no meu ponto de vista, um dos grandes atributos dela é a submissão. Ela se submeteu mesmo não entendendo direito a causa. Perceba só o caso de Maria, né? Um caso muito complicado. Não tinha conhecido o homem ainda, não tinha se relacionado com nenhum homem, estava noiva, e vem um anjo e diz que ela está grávida. Pense alguém que talvez sairia correndo, bateria no anjo. Mas Maria foi uma bem-aventurada, escolhida por Deus. E o atributo maior que eu vejo nessa mulher então é a submissão. Ela se submeteu ao plano de Deus nesse momento, aceitando, e também em outros momentos, quando ela percebeu então que Jesus começou no seu ministério, e agora ela tinha o papel de submissa, de serva do seu próprio filho, que humanamente era o seu filho, mas era também o Filho de Deus, era o Verbo encarnado. Maria foi uma mulher tremenda, uma mulher maravilhosa e submissa. E o modelo de Ana também ela entregou, né? E nós percebemos isso nas mães, como características de mães. Normalmente é mais fácil que elas entreguem
que elas cedam, né? Essas são as características das mulheres, e nós viemos aqui meditar um pouco nisso. Então pegamos apenas algumas das mães bíblicas, como disse, existem várias outras, inúmeras, mas essas foram exemplos de mulheres, e onde as mamães hoje, as mulheres podem se espelhar e podem tomar como exemplo. Grandes atributos dessas mulheres que ainda estão à disposição das mamães hoje. Agora, irmãos, indo para uma outra parte dessa nossa mensagem, eu diria que contra fatos não há argumentos, né? No Dia das Mães, fala-se bastante, enfim, e não só no Dia das Mães, né? As mães são lembradas continuamente, as mães são mais abraçadas do que os pais, na grande maioria das vezes, não só no Dia das Mães. As mães são lembradas, tanto que o Dia das Mães no Brasil é a data mais importante, a segunda data mais importante para o comércio. É onde mais se vende presente, depois do Natal, é o Dia das Mães. E esse que nesse momento está um pouco comprometido. Então nós percebemos assim grandes ações dos filhos em relação às mães, dos pais. Nós realmente damos o valor que as mulheres têm e que as mamães têm. Nós percebemos isso na sociedade. Alguns homens ficam até chateados, né? Dizem assim: no Dia dos Pais a gente não ganha quase nada. Eu não sei quem fala isso por aí, né? No Dia dos Pais nós ganhamos só meia, né? Mas nas mães, então, lá o cartão de crédito fica fervendo. Mas o fato é, como eu disse agora há pouco, que contra fatos não há argumentos. Meus irmãos, homens, pais, não se entristeçam com isso. Contra fatos não há argumentos mesmo. Embora tenhamos, eu sei, bons exemplos de pais, também amorosos, também cuidadosos, existem sim. O fato é que as mães se destacam quando o assunto é cuidado, sacrifício, apego. Elas se destacam sim. Esses atributos fazem parte da essência, muito mais das mães do que dos pais, muito mais das mulheres do que dos homens. Foi Deus que capacitou elas para isso, para essa obra. Elas têm características diferenciadas. Nós estamos falando hoje das mães, então, e evidenciando as características delas, porque obviamente é o Dia das Mães. Quando for o Dia dos Pais, nós prepararemos uma mensagem também específica, destacando os atributos dos pais, que não são inferiores de forma alguma, mas nessa noite é as mães que estão em evidência, né? E como disse, são atributos esses que elas têm, que são muito mais evidentes nelas do que nos homens. São a essência delas. E para nosso exemplo, como elas têm mais esse sacrifício, cuidado, apego, amor, enfim, sacrifício, nós percebemos alguns números e recente algumas pesquisas do IBGE aqui no Brasil dão conta de que 80% entre os pais e mães solteiros, entre os pais e mães que são solteiros, 87% desses são as mães solteiras. Os pais, 13% e caindo ainda, né? Se for muito benevolente ainda. Então esses são dados do IBGE dizendo que numa situação onde vem um filho, e aí que eu digo por conta disso, então, que elas são, parece que mais amadas, mais bajuladas. O fato é que elas têm esses atributos que aquelas irmãs que nós comentamos aqui biblicamente também têm. Elas, e esse é um dado importante, como eu falei, a grande maioria delas, numa relação onde vem um filho e elas é que ficam com os filhos. Numa relação onde não há um casamento, enfim, oficializado, quando há uma saída só ou coisa parecida, e aí vem um filho, a grande maioria das vezes são as mulheres, são as mães que ficam com as crianças. E os pais, não sei, né? Se perdem aí no mundo. Por isso nós percebemos que as mães têm, então, como disse, atributos que os pais não têm. E os atributos também, nós percebemos nos pais, alguns deles também. E aqui eu falo dos dois. Atributos dos pais e mães, os atributos que os pais e as mães têm principalmente, revelam as
características de Deus. Perceba que o pai e a mãe, eles são figuras de autoridade dentro da família. Eles estão ali, então vem os filhos, e os filhos são cuidados, protegidos. Os filhos, há uma proteção aos filhos, uma provisão para os filhos, e toda a vida do pai e da mãe passa a ser em função dos filhos, porque eles querem o bem dos filhos, porque eles não querem que os filhos passem necessidade, porque eles querem a alegria, a felicidade, estão trabalhando para isso todos os dias. E eu não sei se você percebe, mas nós percebemos que esses atributos, que essas são também características de Deus, que aonde lá no Gênesis nós percebemos o próprio Deus dizendo, quando criou o ser humano, dizendo que ia criar a imagem e semelhança dele. Então nós percebemos que o pai e a mãe têm características muito parecidas com as características do próprio Deus. Daí a importância desse trabalho, desse serviço, tanto do pai quanto da mãe. Muitas pessoas tratam isso de maneira um tanto que relapsa, mas é de grande importância, aliás, de suma importância, o papel do pai e o papel da mãe, porque eles vão inserindo nos filhos as características de Deus. Características essas que nós já mencionamos aqui: amor. Os pais, o pai e a mãe, eles amam os filhos. Cuidado, como disse, em todos os aspectos da vida, um cuidado dos pais para com os filhos e das mães. Sacrifício, perdão, essas são características que nós vemos nas mães, mas que nós vemos também em Deus, de maneira que reflete nelas, a partir delas, reflete a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus para os seus filhos, que logo irão crescer e se tornarão adultos, e eles precisam que ela e que ele cumpram bem o seu papel, e desenvolvam isso no seio da família, a família original, a família bíblica, para que então essas crianças cresçam, e cresçam saudáveis, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, que elas cresçam saudáveis. O papel da mãe e o papel do pai são de suma importância no papel até da sociedade como um todo, porque esses filhos que nós, pais e mães, estamos criando, essas crianças que nós vemos correndo e praticamente ensinamos elas a andar, lá no futuro elas serão pessoas, adultos, que poderão influenciar muito a sociedade, positivamente ou negativamente, dependendo das experiências que elas tiveram com o seu pai e com a sua mãe. Então, mamãe e papai, vocês têm um papel muito importante na vida da sociedade, na história da sociedade como um todo. Porém, em nossa sociedade que vivemos ultimamente, nós percebemos quanto isso tudo, esses atributos da mãe, como falamos aqui, o amor, o cuidado, sacrifício, o perdão, todas essas características da mamãe, nós percebemos em nossos dias que estão um tanto que deturpados. Nós observamos para os lados e observamos as mamães, as mulheres, e percebemos o quanto a sociedade tem feito mal, o quanto o estilo de uma vida sem Deus tem separado o pai, a mãe, os seres humanos de Deus. E quando eles separam de Deus essas características, esses atributos que foram dados por Deus para abençoar as crianças, que depois serão adultos e que assumirão cargos e abençoarão outras pessoas, quanto mais se separam de Deus, quanto mais a sociedade se separa de Deus, menos nós percebemos esses atributos, menos nós percebemos essas características que são basicamente intrínsecas às mulheres, às mães, tratando desse caso nessa noite. Nós percebemos que as mães, elas têm na sua essência esses atributos, sim, essas características. Porém a sociedade tem separado, porém as mães, as mulheres, assim como os homens, têm separado de Deus,
e tem perdido essas características que deverão abençoar pessoas. E hoje nós percebemos, claro, não a totalidade, mas nós temos nos deparado cada vez mais nos programas de televisão com algumas mães agressivas que castigam demasiadamente seus filhos. Isso está cheio nos programas de televisão, nos programas policiais. Nós nos deparamos sempre com mães ausentes que largam seus filhos. Algumas largam até dentro do carro e esquecem, outras deixam aos cuidados de outras pessoas. Nós percebemos mães irresponsáveis. Então veja, esses não são para ser os atributos da mamãe. O instinto materno é um instinto de cuidadora, é um instinto de amor, é um instinto de protetora. Mas isso, se ela estiver diante de Deus, se ela estiver próxima de Deus, com intimidade com Deus, esses atributos fluirão dela. Mas automaticamente, quando se separa de Deus, esses atributos vão ficando para trás. E então passamos a adquirir outros atributos, passamos a adquirir outras características que já não são de Deus. E como eu disse aqui, agressividade, ausência, irresponsabilidade é o que nós temos visto nos nossos dias. Nós, eu e minha esposa, como a maioria das pessoas já sabem, os nossos amigos, nós cuidamos, nós servimos em uma instituição que cuida de crianças, e nós temos percebido isso. Temos recebido naquela instituição crianças de tenra idade até um pouco maiores, e nós temos recebido essas crianças que chegam machucadas, crianças de 2 anos, 3 anos, recém-nascidas. Nós temos percebido e visto lá e recebido continuamente essas crianças, como disse, machucadas fisicamente, mentalmente, espiritualmente. É comum nós recebermos crianças violentadas sexualmente, crianças abandonadas, crianças que não têm mais sentido na vida. Por quê? Porque o pai e a mãe esqueceram-se desses atributos, ou perderam esses atributos, que são os atributos de Deus. Por quê? Porque a sociedade tem se separado de Deus. E automaticamente os pais, as mães, que têm o seu papel, como disse anteriormente, essencial na vida de um ser humano, acabam colocando outras coisas, outros atributos, acabam passando outras impressões para as crianças, e eles crescerão então, rebeldes, crescerão inseguros, crescerão raivosos, vingativos, porque eles receberam isso. Por quê? Porque a sociedade se separa de Deus. E por que nós percebemos essas mães agressivas, ausentes, irresponsáveis? Porque na verdade elas estão, quando na conversa com elas, então nós percebemos depressão, mágoas, insegurança. Isso tudo traz essa agressividade, isso tudo traz essa ausência, faz com que elas se afastem. A sociedade hoje tem criado pessoas sem identidade, e as mães, mais do que nunca nos nossos dias, têm perdido um pouco o seu papel. Nós percebemos muitas mães querendo ser apenas amigas de suas filhas. Não que a mãe não tenha que ser amiga da sua filha, sim, tem que ser, mas tem que ser em primeiro momento mãe. E absurdamente nós percebemos mães até concorrendo com as suas filhas. Nós percebemos um papel invertido, porque elas estão precisando de algo que na verdade também não tiveram. E aí, quando falamos dessa forma, pode parecer que não existe solução, mas existe solução sim. Deus é a fonte. A solução é o nosso retorno a Deus, para que as mamães voltem a cumprir o seu papel. E eu não sou machista, claro, não estou dizendo que elas têm que ficar em casa, apenas aquelas que querem ficar e cuidar e ter essa função de apenas estar em casa. As mães podem sim trabalhar fora,
As mães podem sim, às vezes até é necessário que ajudem, né, nas finanças do lar. Sim, nós estamos numa sociedade hoje onde corre-se atrás do dinheiro, ainda tem menos oportunidades, então precisa-se às vezes a ajuda da mãe tendo que trabalhar fora. Mas o que não podemos, mamãe, o que você não pode é esquecer que dos seus papéis essenciais diante da sua família, diante dos seus filhos, das suas filhas. Eu sei que muitas vezes é apenas um reflexo. Esses atributos ruins, essas características ruins, são apenas um reflexo daquilo que existe no interior das mamães ultimamente. A sociedade tem feito pressão, sim. Os filmes, a internet tem colocado modelos, e existe hoje, no meu ponto de vista, uma grande confusão na humanidade. As pessoas já não sabem mais o que devem ser, para que foram criadas. Ficam de um momento numa doutrina, de outro momento em outra doutrina, correm atrás dos filmes, alguém que disse o modelo, o ídolo, disseram que deve ser assim, e eu tenho que ter uma roupa da moda, e eu tenho que ter um carro, e daqui a pouco aquilo tudo passa, e a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está sem identidade. E essa identidade, irmãos e irmãs, elas são criadas dentro do lar, com o papel do pai e da mãe, com o papel da mãe, que mesmo trabalhando fora, pode dispensar o seu amor, pode dispensar o seu carinho para com os seus filhos, pode procurar estar mais próximo, ter tempo de qualidade. E aí eu faço o meu apelo às famílias, as nossas famílias, aonde a figura da mãe está inserida. Vamos retornar para a essência, vamos retornar para Deus, porque a solução para tudo isso que mencionamos nessa noite é o retorno a Deus. Quando retornamos a Deus, os atributos e as características de Deus, elas voltam, e nós passamos então a passar isso para as mamães, para os filhos, de novo, e então eles passam a crescer de maneira saudável. Não há outra solução, minha irmã, você que está me assistindo nessa noite. Você pode procurar na psicologia, você pode procurar na filosofia, você pode procurar na tecnologia, mas a grande solução é Deus, o Deus Criador, o Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nessa noite, eu gostaria que você, mamãe, você, mulher, pudesse, se você quiser ficar em pé aí na sua casa, ou se não tiver condições, que você possa ficar assentada mesmo, mas volte a sua atenção nesse momento para esse apelo e para essa oração que eu quero fazer com vocês. Mamãe, não se culpe tanto. Há um problema muito grande quando as pessoas têm uma crise de identidade. Vem a culpa, porque o inimigo das nossas almas é o nosso acusador, e ele acusa, e ele culpa, e ele traz peso, porque ele veio sim para matar todos os sonhos, roubar tudo aquilo que Deus nos deu, e veio para destruir a família. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Portanto, mamãe, eu não sei como está a sua vida nessa noite, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está seu coração, mamãe, eu não sei, talvez você não tenha tido exemplo da sua mãe lá atrás, mas olha o que a palavra de Deus diz, que se mesmo o nosso pai ou nossa mãe nos abandonarem, Deus, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. Se existe alguém que pode deixar o passado no passado e continuar uma nova história e fazer uma nova história para você, esse alguém é Deus. Esse Deus que está em todos os lugares, esse Deus que está aí na sua casa nessa noite, através do Espírito Santo. Eu queria fazer um apelo para você, mamãe, que está magoada, que está deprimida, insegura por alguma coisa que tenha acontecido.
Coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. A cura para vocês, a cura para as suas almas. Ah, mas agora não dá mais tempo, pastor. Eu já fiz algumas besteiras e meus filhos estão dessa forma, não há mais tempo. Sim, há tempo. A Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Para Deus significa que Ele é Senhor do tempo. Ele pode mudar todas as coisas num simples toque. E o toque é a sua crença. Você vai tocar nessa noite na orla do vestido de Jesus, e eu tenho certeza que Ele vai parar para você e vai dizer: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu vou mudar todas as coisas na sua vida. Seu passado, deixe no passado. Mamãe, há tempo sim para a cura da sua alma. Mesmo que o seu filho esteja já adolescente ou mesmo adulto, quando você estiver mais próxima de Deus, todos eles irão perceber que você teve uma mudança e que você teve um encontro com Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Paizinho querido, Tu és o nosso Deus amoroso, Tu és o nosso Deus que cuida de nós, e nós temos percebido isso, Teu cuidado, a Tua segurança, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu perdão. E aqui estamos, Senhor, aqui está essa família, aqui está essa mãe, que nessa noite comemoramos, nesse dia comemoramos o seu dia. Pai, eu quero novamente entregar essa mulher em Tuas mãos, pedir a Ti o Teu toque sobre o seu coração, pedir a Ti que venha renovar as suas forças físicas, espirituais, mentais, que o Senhor venha transformar o lamento em baile. Essa é a minha oração para essa mulher que está orando juntamente comigo nessa noite. Pai, cura a sua alma, traz o bálsamo, Senhor, para que ela seja alegre, mãe de filhos, para que ela possa mostrar e as pessoas possam perceber que ali vai uma mulher de Deus, que não é perfeita, nenhum de nós somos, mas que está buscando na fonte de água viva, na fonte de todo amor, na fonte de toda esperança, que é o nosso Senhor. Cura e abençoa esta mamãe, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós já estamos encerrando o nosso culto nessa noite, ainda na quarentena, como disse o pastor Maurício no início, mas isso não importa, isso não importa. Como dizemos sempre nessa igreja, e é bíblico, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Portanto, não é porque não estamos reunidos, Deus está aí com você, e quanto tempo precisarmos ficar dessa forma, nós ficaremos, mas na certeza de que nós daqui transmitimos, mas o Espírito Santo que está aí, Ele abençoa o seu coração. Irmãos, nós vamos orar a oração final. Agradeço pela tua atenção, agradeço por ter ficado até esse momento. Nós aqui da igreja quadrangular do bairro Mauá temos tentado fazer sempre o melhor para você. Temos aí a nossa tecnologia, às vezes ela falha, às vezes ela ajuda, às vezes nós acertamos, mas o fato é que os irmãos sabem disso, né? Os irmãos da nossa igreja, que o tema dessa igreja é sempre gratidão e excelência. Nós buscamos fazer tudo com excelência. O que é excelência? Excelência é o teu melhor. Pode até não ser suficiente para alguém, mas se é o teu melhor, Deus aceita. E aqui nessa igreja, nós, o grupo de louvor, o ministério dessa igreja, tenha certeza, nós estamos dando o nosso melhor, porque Deus deu o seu melhor. Então que você se sinta abençoado, e nós vamos melhorando cada vez mais esses cultos. Amém?
Nós vamos fazer a oração final agora. E eu peço que você não estenda a mão em direção à sua casa, porque você já está nela. Mas eu vou orar para que essa semana seja uma semana abençoada. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais essa noite na Tua presença. Obrigado a Deus, particularmente, de o Senhor estar dando graça a essa igreja, de podermos nesta pandemia e nessa situação inusitada, podermos estar transmitindo, meu Deus, o culto a essas pessoas, podermos, Senhor, estarmos sendo alimentados pela Tua Palavra, edificados pela Tua Palavra, louvando sempre o Seu nome. Te agradeço por isso. Te agradeço por cada família, Senhor, que todas as noites, todos os domingos, liga a sua TV e vem assistir e também prestar um culto a Ti. Eu te agradeço por cada família. Te agradeço por tudo que foi feito nessa noite. Obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua Palavra e pelas orações respondidas, meu Deus. Senhor, essa semana que começa amanhã, segunda-feira, nós queremos entregar, Senhor, essa semana em Tuas mãos, nos entregar em Tuas mãos, Senhor, aonde quer que esta família esteja, Senhor, no trabalho, aqueles que estão trabalhando, em casa, aqueles que estão trabalhando em casa, ou aonde quer que pisar a planta dos seus pés, que o Senhor esteja dando por herança. E nós, ó Deus, declaramos, Senhor, nós proclamamos que essa semana será uma semana abençoada, será uma semana de vitória, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, oramos pelo nosso Brasil, oramos por essa situação em que estamos, juntamos a nossa oração, a oração de muitos irmãos, pedindo, Senhor, a Tua proteção, a Tua cura, pedimos a Tua intervenção nessa questão de pandemia, e que o Senhor esteja nos livrando, a todos aqueles que são Seus filhos e que nos acompanham nessa noite, que o Senhor esteja livrando, meu Deus, e abençoando, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com as nossas famílias e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.